Parece que o mundo endoidou de vez, não é verdade? Cada dia que você olha nas mídias aí, aparece uma notícia estarrecedora. Essa semana eu fui impactado, eu não vi detalhes, mas eu vi a manchete de uma menina, uma adolescente, que envenenou a colega, né, com um bolo, e parece que por ciúmes, né? E aí, gente, com as redes sociais cada vez mais enraizadas nas nossas vidas, né, nós temos visto coisas cada vez mais malucas. E eu acho engraçado porque quando a gente olha, parece que tem solução, parece que tem cura para tudo. Se fosse verdade, tudo aquilo que apresentam para nós nessas mídias, a gente não podia fechar os hospitais, não ia ter mais doença, né, ninguém ia ter mais dor, a gente ia ter, aliás, você vê lá cura para tudo quanto é coisa, né, para colesterol, para diabetes, para câncer, para tudo que for. Faça isso e você nunca mais vai ter tal coisa. Essa semana eu vi a chamada também de um videozinho que, se você comesse uma tal verdura, eu não sei dizer, tá? Então, vai te curar de sei lá o quê. E é isso, gente. É uma coisa muito doida, né? Muito louca. E acontece que as pessoas, elas parece que seguem esse tipo de coisa, né? Eu queria dar uma dica, assim, esses vídeos, eles são gerados para monetizar, para a pessoa ganhar ali, faturar alguma coisa, e as pessoas, então, ficam acompanhando isso, seguindo. E nesses vídeos, eu até chamei a Laura na sexta-feira à noite, que eu estava vendo alguma coisa assim, e a quantidade de vídeos desse tipo que apareceu ali sugerido por aquela plataforma, que eu não posso fazer propaganda, mas que vocês sabem qual que é, né? Faça isso, ou não faça isso, né? Tinha uma lá para idosos, pelo amor de Deus, não faça tal coisa, tal, não sei o quê. Aí tem um que beber água de manhã é maravilhoso, aí o outro, beber água de manhã é um veneno, tal. Mas eu fiquei observando a quantidade de visualizações que aparece ali nos videozinhos, e ali tinha 100 mil, 400 mil, até mais de 800 mil, um vídeo idiota desses, desculpa. E eu fiquei impressionado. 800 mil visualizações disso aqui. Eu fiquei impressionado. Irmãos, por favor, não perca tempo com essas coisas. E agora apareceu a febre dos reborn, né? E não é só bebê, não. Não é só bebê, não. Tem esposa reborn, tem pet reborn. Marido reborn eu não vi ainda. Vocês já viram? Já tem? Então eu estou desatualizado, né? Irmãos, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Eu não acho normal uma pessoa adotar, né, um bebê reborn, mas até aí, pensando na capacidade imaginativa do ser humano, ele pode fantasiar o que ele quiser. Tudo bem. Mas a coisa tem que parar por aí, né? Uma fantasia. E o problema é quando a pessoa nega a realidade e passa a tratar aquilo como uma verdade. E pior, exige que eu participe dessa mentira, dessa farsa. E o mundo está tão rebelde à verdade que quem negar a mentira é considerado intolerante. E isso me fez lembrar de Romanos 1, quando o apóstolo Paulo, você pegou... Olha que bênção, irmãos. Se o Rogério conseguir pôr lá para mim, vai ter slide, sim. Não é EBD, mas vai ter slide. Olha que bênção, sem sino.
Uma bênção isso. Né? Então vamos lá. Isso me fez lembrar de Romanos 1, quando o apóstolo Paulo ele descreve a rebelião do ser humano, e depois de descrever a idolatria e a depravação dos homens, ele escreve lá no versículo 32: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E por conta dessa rebelião, eu coloquei como parte da liturgia do culto a leitura do texto de Efésios 4, de 17 a 24, que eu gostaria de destacar os versículos 18 e 19. Vocês se lembram? Está escrito assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, essa é a realidade do ser humano que não nasceu do Espírito, que não aceitou o Evangelho do Senhor Jesus. Alheios à vida de Deus, dureza de coração, insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não é isso que nós estamos vendo hoje? É exatamente isso. E o Senhor Jesus, ele deixa claro lá em João 8,44, que a mentira vem do próprio diabo. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. E quando alguém vive como se um boneco fosse realmente um ser vivo, essa pessoa está negando uma realidade muito básica. Um brinquedo sintético, ele pode parecer muito com um ser humano, mas ele não é. E a mesma situação ocorre quando alguém nasce com um determinado sexo e nega essa realidade, afirmando ser de outro sexo. E aí, conforme alertado pela passagem de Paulo aos Romanos 1,32, essas pessoas negam a realidade, afirmam uma mentira, e não satisfeitos, eles promovem essa mentira, chegando ao ponto de exigir que outros também a aceitem. E a própria sociedade passa a afirmar a mentira e pune quem afirma o contrário. E como eu falei, quem negar a mentira é tido como intolerante e está passível de ser punido pela justiça humana. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, nós queremos pedir a Tua orientação, pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Peço por mim agora, Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor, das minhas limitações, dos meus pecados, das minhas dificuldades. Me usa, Senhor, aqui para trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para os nossos irmãos aqui. Abençoa-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo nos alimentando nesta noite, Pai. Eu te oro, te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, pensando em tudo isso e para ser contra tudo isso, e orando para que o Senhor me desse um texto para meditarmos essa noite, sempre vinha na minha mente, eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, o texto que eu convido os irmãos a acompanharem comigo, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 a 3. Eu vou colocar aqui. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu sei que o pastor Ion fez uma série de sermões, aliás, o pastor Ion volta domingo que vem, fazendo barba e bigode, né, se não me engano, aula de escola dominical à noite, o culto.
E ele fez uma série de sermões baseados na carta aos Colossenses, mas estou aqui, irmãos, na minha cabeça, na minha mente, obedecendo ao Senhor ao trazer uma meditação sobre esse texto tão incrível e tão atual para nós. E o versículo 1, ele começa com uma premissa fundamental. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E essa não é uma suposição vazia. Para cada um de nós que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que o reconheceu como Senhor, como Salvador, essa é a nossa realidade. Nós não somos mais quem nós éramos. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e agora Cristo nos deu vida. Nós somos ressuscitados com Ele. Não ouvi nenhum amém. Que triste. Vocês perceberam em que tempo que está esse verbo? Fomos ressuscitados, está no passado, já aconteceu. Como assim? Já aconteceu. Pensem no que isso significa, irmãos. A ressurreição do Senhor Jesus não foi apenas um evento histórico, mas foi um evento que mudou a nossa história, mudou a minha, a sua história. Por causa da sua ressurreição, nós também temos uma nova vida, uma vida que não está mais ligada ao pecado e à condenação. Nós agora temos uma nova identidade em Cristo. Nós não somos mais definidos por nossos erros, por erros dos nossos passados, pelas nossas falhas ou pelas expectativas do mundo. Nós passamos a ser filhos de Deus, filhos amados de Deus, justificados pelo sangue do Senhor Jesus e participantes da sua ressurreição. Isso tem um significado muito, mas muito profundo. A vida cristã, ela começa com uma morte e uma ressurreição. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova identidade com Cristo. Nós não somos mais o que éramos, irmãos. Deus não vê o seu passado, o meu passado, Ele vê Jesus em você. Assim, pare de se definir pelos erros antigos, pelas feridas que já aconteceram. Agora, a nossa identidade está firmada no Senhor Jesus. Como nós lemos lá em Efésios 4:24, devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E porque somos essa nova realidade, Paulo nos dá uma instrução muito clara. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aí, eu queria trazer para vocês o cerne da nossa meditação de hoje. Uma pergunta: onde está o teu foco? Para onde os nossos olhos estão voltados? O texto vai responder, ou pelo menos responde para nós, nos dando a ordem. Primeiro, buscar as coisas lá do alto, as coisas de cima. Isso não significa que nós devemos nos isolar do mundo ou ignorar as nossas responsabilidades terrenas. Mas significa que as nossas prioridades, os nossos anseios, os nossos maiores desejos e ambições devem estar alinhados com o reino de Deus. O que você valoriza? O que você persegue com mais afinco? É o sucesso financeiro, a aprovação das pessoas, a acumulação de bens, riquezas? Ou é a glória de Deus, a edificação do seu reino, a vida eterna?
O sentido de buscar aqui, irmãos, é mais que desejar, é agir com propósito. Esse é o sentido da palavra aqui. E depois o verso continua: pensar nas coisas do alto, de cima. A palavra grega para pensar aqui é proneu, que vai além de uma simples reflexão mental. Ela envolve ter uma mentalidade, uma disposição de espírito, uma forma de ver o mundo. E aí eu digo para vocês, os nossos pensamentos, eles moldam as nossas atitudes e as nossas ações. Vocês concordam? Nossos pensamentos, se eles estão presos às coisas terrenas, como preocupação com dinheiro, com status, com aparência, com bens materiais, então a nossa vida será moldada por estas coisas. Mas se os nossos pensamentos estão centrados no Senhor Jesus, na sua santidade, na sua vontade, na sua vinda, no seu retorno, então a nossa vida será transformada. O pensamento molda o comportamento. Uma mente terrena produz atitudes carnais. Uma mente celestial nos guia à vontade de Deus. Pensa um pouquinho comigo. Quanto do meu tempo, da minha vida diária, eu tenho buscado as coisas lá do alto? Mas, Marcos, o que são as coisas do alto? O próprio texto nos dá uma dica, uma resposta, que pode parecer genérica, mas ela é muito importante. Não nas que são aqui da terra. Então, pensando que as coisas do alto são os valores do reino de Deus, eu trouxe aqui para vocês, listei aqui alguns exemplos. Eu trouxe para vocês a santidade, o amor, a fé, a esperança, a humildade, a obediência e a adoração. Se fosse uma EBD, eu podia falar um pouquinho de cada um deles, né? A gente podia trocar experiências aqui, vocês me contarem as experiências de vocês. Mas aí depois em casa, faça uma reflexão. O quanto que eu tenho pensado, o quanto que eu tenho buscado das coisas lá do alto. Irmãos, eu creio que você vai concordar comigo que o nosso dia a dia é feito para, primeiramente, pensarmos nas coisas aqui da terra. Não é verdade? Nosso trabalho, as nossas necessidades, as nossas obrigações, quantas obrigações nós temos? Nós temos obrigações com filhos, com o cônjuge, né? Com a família, com a escola, os adolescentes precisam estudar, se dedicar. Tudo contribui e nos direciona para pensarmos nas coisas terrenas. E eu não quero dizer aqui, por favor, que nós não devemos nos dedicar a essas coisas. São legítimas, são necessárias. Mas, presta atenção, elas não podem dominar completamente nossa vida a ponto de esquecermos ou deixarmos de lado, em segundo plano, a nossa vida espiritual. Romanos 12:2 nos chama a transformação pela renovação da nossa mente. Então, isso não significa ignorarmos os problemas terrenos, mas enxergá-los com a perspectiva do céu. Vou repetir. Você precisa, sim, e é necessário e é legítimo você se dedicar às coisas terrenas. Mas isso não pode dominar completamente a sua vida, a ponto de que a sua vida espiritual seja deixada em segundo plano. Todos os nossos problemas, todas as nossas atividades, todas as nossas obrigações, elas devem ser enxergadas com a perspectiva do céu. E por quê? Porque essas coisas são passageiras. Não são?
são passageiras. O sucesso terreno, ele pode cair a qualquer hora, desvanecer, se acabar. As riquezas podem desaparecer. Basta uma canetada do governador, do presidente, e você está sem nada. A beleza física pode se deteriorar, mas as coisas do alto, o amor de Deus, a salvação no Senhor Jesus, a esperança na eternidade, a vida abundante do Espírito, isso é eterno. São coisas eternas. E essas coisas é que são a nossa verdadeira herança. Amém. E por que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto de cima? O versículo 3 nos dá a resposta. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morrer aqui, irmãos, não está falando da morte física, mas da morte do velho eu, do ego, da velha natureza, do pecado. A nossa velha natureza, escrava do pecado, ela morreu com Cristo lá naquela cruz. Nós não somos mais propriedades do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais compelidos a viver de acordo com os desejos da carne. Não é fácil. Mas nós temos condições de recusar a pecar. Lembre-se que você é a habitação do Espírito Santo. E isso vai depender de você dizer: não, eu não quero cometer esse pecado. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E para entendermos melhor essa expressão, eu queria fazer a seguinte analogia. Imagine algo precioso, de muito valor, que você não quer perder e você precisa guardar num lugar seguro. Aonde você vai guardar algo tão precioso, tão valioso, que você precisa tomar muito cuidado? Por exemplo, num cofre. Né? E se você quer mais segurança, ainda você pode alugar um cofre de um banco. Né? Teoricamente, é um local muito seguro. Pois então, meus irmãos, olha só que maravilhoso. A nossa vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Isso significa que a nossa verdadeira vida, a nossa essência, a nossa identidade mais profunda e segura, elas não estão visíveis ou acessíveis ao mundo e às suas influências. Elas não estão sujeitas às circunstâncias, às opiniões alheias, às perseguições ou às falhas humanas. A nossa vida é algo que está escondido e protegido. A nossa vida está oculta em união com Cristo. Isso significa que a nossa nova existência está intrinsecamente ligada à pessoa do Senhor Jesus. Por isso que nós fomos batizados nele. Nós fomos identificados nele. E por estarmos em Cristo, nós participamos da sua morte, da sua ressurreição e da sua vida. Ele é a nossa vida. A nossa existência agora está firmemente enraizada nele. Então, quando você tem algo valioso que você quer guardar de forma segura, você o oculta para protegê-lo de danos ou roubo. E da mesma forma, a nossa vida, a nossa nova vida, né, a vida em Cristo, está segura de tudo que possa tentar destruí-la ou corrompê-la. E onde que ela está guardada com segurança? Em Deus. Isso leva a segurança ao mais alto nível possível. Concordam? Nessa nossa vida está sob a guarda e o cuidado soberano
de Deus. Ninguém, nem mesmo as forças espirituais malignas pode tirá-la das mãos de Deus. E eu me lembro aqui que o próprio Senhor Jesus disse lá em João 10, 28, que ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, minha irmã, as nossas vidas estão seguras, protegidas e estabelecidas em uma realidade espiritual eterna através da nossa união com Cristo, sob a soberana guarda de Deus. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que nos dá uma profunda segurança, paz e liberdade. Segurança, paz e liberdade para viver. Nós não precisamos temer o que o mundo pode fazer, porque a nossa vida está guardada, né, o termo aqui é oculto, num lugar inatingível, porque ela está guardada em Deus. Então, a nossa segurança, ela não está em nós mesmos ou nas coisas passageiras, mas em Cristo nós temos a nossa segurança, nós temos a nossa vida juntamente com Cristo e guardada em Deus. Eu não li o versículo 4 de Colossenses 3, né? A gente leu do 1 até o 3, mas o que diz o versículo 4? Diz assim: então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando eu disse que Cristo é a nossa vida, está aí. Eu estava citando esse versículo, talvez você não lembrasse dele. Então não falei à toa, não falei por mim mesmo, mas é a própria palavra de Deus que está dizendo que a nossa vida é o Senhor Jesus. E isso significa que a nossa nova vida em Cristo, ela está escondida, guardada, mas no devido tempo, no tempo de Deus, ela será revelada em glória. O mundo pode nos desprezar agora, mas há uma glória reservada que ainda não se vê. E essa glória será manifestada juntamente com o nosso Deus, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, amados irmãos e irmãs, Colossenses 3, de 1 a 4, não é apenas um texto bonito para a gente ler. Ele é um chamado à ação, um convite a uma vida transformada. E se vocês foram ressuscitados com Cristo, então, busque o que é eterno. Invista seu tempo, seus talentos, seus recursos naquilo que tem valor eterno. Pense no que é celestial. Cultivem uma mente que está constantemente voltada para Cristo e para os seus propósitos. Alimente-se da palavra, busque a oração, tenha comunhão com os irmãos. E terceiro, viva a partir dessa nova identidade. Lembre-se que a sua vida está oculta com Cristo, ela está guardada em Deus. E isso deve te trazer paz, segurança e ousadia para viver para Ele, sem medo do mundo. Que a verdade desses versículos nos inspire a cada dia a levantar os nossos olhos para cima, para onde o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Irmãos, que a nossa vida seja um testemunho vivo da ressurreição do Senhor Jesus, refletindo a glória dele e o amor dele, do nosso Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos capacite a viver essa verdade. Amém.